Hoje em dia, na ciência do esporte, dado é tudo, né? Atletas de elite com aqueles coletes de GPS monitorando cada passo, cada corrida. A promessa é otimizar o desempenho e evitar lesões. Parece o futuro, certo? Mas e se essa nossa obsessão por números estiver, na verdade, nos levando para a direção errada? Para entender como uma ferramenta tão poderosa pode acabar nos enganando, a gente precisa olhar bem de perto o dilema que ela criou. Pois é, essa citação do estudo que a gente está analisando, ela resume o dilema perfeitamente. A gente tem nas mãos uma tecnologia que, em teoria, é fantástica, que deveria só ajudar, mas que, na prática, pode estar mais atrapalhando do que a gente imagina. Como assim? Como isso é possível? Então, para a gente entender esse rolo todo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo da revolução dos dados no esporte. Vamos ver como essa tecnologia de GPS prometeu mudar tudo na gestão de atletas e onde foi que as coisas talvez tenham começado a sair dos trilhos. A verdade é que a adoção do GPS no esporte foi uma coisa de louco, sabe? Foi muito rápida e se espalhou por toda a parte. De uma hora para outra, os treinadores tinham um volume absurdo de informações sobre a carga física dos atletas, medindo desde uma corrida em linha reta até os movimentos mais complexos. E aí que a coisa fica interessante. Com essa avalanche de dados, o que a indústria fez? Criou painéis, dashboards como esse aqui, para simplificar a vida de todo mundo. Eles pegaram aquelas métricas super complexas e transformaram em algo visual, fácil de entender, basicamente um sistema de semáforo, sabe? Verde dá tudo bem, amarelo é atenção e vermelho, bom, vermelho é perigo. E olha, a promessa era tentadora, né? A ideia era o simplificar os dados, ajudar a controlar a progressão do treino e, o mais importante de tudo, conseguir identificar aquelas cargas de treino que poderiam machucar um atleta. No papel, parecia a solução perfeita para um esporte de alto rendimento que é cada vez mais exigente. Até aqui, tudo parecia perfeito, uma solução mágica. Só que não. É exatamente nesse ponto que a história começa a virar. A gente começa a questionar a base de tudo isso. Essa ideia de que o que é normal é automaticamente o que é ótimo. Então, aqui está o pulo do gato. O grande erro foi confundir o que é normativo, ou seja, o que as equipes geralmente fazem, a média, com o que é ótimo, que é aquilo que de fato faz o atleta performar melhor. E acredite, são duas coisas bem diferentes. Vamos deixar isso bem claro, então. Um dado normativo é só uma média do que já foi feito. É basicamente uma foto do que todo mundo já faz e não um mapa de onde a gente deveria chegar. Ele mostra o que é e não necessariamente o que deveria ser. E é aí que os problemas começam a aparecer, um atrás do outro. Primeiro, não existe nenhuma prova de que seguir essa norma de GPS seja o ideal. Pior, essas normas podem só estar repetindo erros do passado, como treinar de menos ou treinar demais cronicamente. E agora se prepara, porque talvez o mais chocante seja isso aqui. Os estudos mostram que as cargas medidas pelo GPS têm uma correlação baixíssima com as melhoras reais que a gente vê nos atletas. Ok, então a gente já viu que a nossa interpretação dos dados pode estar furada. Mas e se o problema for ainda mais fundo? E se os próprios números estiverem mentindo pra gente? Parece uma afirmação forte, né? Perigosamente enganosas. Mas quando a gente olha para a imagem a seguir, fica bem claro por quê. Isso aqui é brilhante para ilustrar o problema. Dá uma olhada nesses gráficos. Conforme os treinos vão ficando mais intensos e em espaços menores, se a gente for da esquerda para a direita aqui, a carga mecânica real no corpo do atleta, o esforço de verdade, está aumentando. A gente vê isso no gráfico da esquerda. Só que as métricas que os treinadores mais olham, como a distância em alta velocidade, que está no gráfico da direita, elas estão caindo. É uma contradição absurda. Os números estão contando a história exatamente ao contrário. Tá, mas por que isso acontece? Bom, a explicação é até bem simples. É pura física. Em treinos de campo reduzido, não tem espaço para o atleta atingir velocidade máxima. As métricas de velocidade também não pegam a força gigantesca de uma freada, de uma mudança de direção. E a própria tecnologia, que atualiza só umas 10, 20 vezes por segundo, acaba perdendo um monte de microações. O resultado final, o esforço real do atleta está sendo perigosamente subestimado. E as consequências disso no dia a dia do treino são bem sérias. O treino vira um jogo de bater a meta do GPS e não de melhorar o atleta. A gente começa a ver aquelas corridinhas inúteis no final do treino só para inflar os números. Exercícios que são super importantes para o esporte acabam sendo evitados porque sujam os dados e, no fim das contas, qualidades físicas essenciais ficam sem o devido treinamento. Ok, a gente já entendeu o tamanho do problema. Chega de falar de coisa ruim. Agora, como é que a gente conserta isso?
Vamos ver qual é o caminho mais inteligente a seguir. A solução não é jogar a tecnologia fora, mas usar de um jeito mais inteligente. Primeiro de tudo, volta para o básico. Começa com os princípios de treinamento que a gente já conhece. Depois, define o que precisa ser melhorado. Por exemplo, a capacidade de um jogador de futebol de dar vários piques. Aí você monta o treino para atingir esse objetivo. E só então, no final, você usa o GPS. Mas não como um chefe que dita as regras, e sim como um assistente, para dar um contexto, para checar se o plano está rolando como deveria. E essa citação aqui, ela amarra tudo de um jeito perfeito. A crítica não é para nunca mais usar os dados. As normas podem até ser úteis para um monitoramento ali do dia a dia. O ponto é, os dados são uma ferramenta de apoio, um guia. Eles nunca, jamais podem substituir o bom e velho conhecimento de um treinador e os princípios sólidos do treinamento. Então, para a gente fechar e não esquecer mais. Primeiro, normal não é a mesma coisa que ótimo. Segundo, métricas comuns podem mentir, principalmente em treinos complexos. Terceiro, os princípios de treinamento vêm sempre em primeiro lugar, os dados são só um guia. E por último, mas talvez o mais importante, contexto é tudo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma provocação para a gente pensar. Nessa nossa busca de quantificar tudo, de colocar tudo em gráficos bonitos, será que a gente não está correndo o risco de focar mais nos painéis do que no desenvolvimento do ser humano? Do atleta que está bem na nossa frente?